No Prevê Saúde de hoje, nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Cury. Dr. Cury, médico reumatologista em Bauru, conhecidíssimo não só em Bauru, mas em todo o interior do nosso estado, com um relevante serviço prestado na área médica, tanto na Associação Paulista de Medicina, como na Unimed, já foi presidente das duas instituições, e nós tivemos mais uma grata satisfação de saber que o Dr. Cury recebeu este ano a comenda de 50 anos de formado do CRM. São poucos médicos que conseguem, eles têm que ter uma vida limpa dentro do Conselho Regional de Medicina para receber essa comenda. E foi uma satisfação imensa nós sabermos que o Dr. Cury recebeu este valoroso e reconhecido mimo da nossa instituição, CRM, Conselho Regional de Medicina, e que realmente retrata o que foi a carreira dele nesses 50 anos, né, Cury? Aqui está a comenda. Bom, antes de mais nada, José Marques, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite de participar desse maravilhoso programa, que é sensacional. Você, há anos e mais anos, vem dando informações ao público bauruense, as mais relevantes possíveis. Eu considero você um dos grandes colegas da classe médica bauruense, líder da classe médica, um oftalmologista de ponta, um dos grandes nomes do nosso cenário paulista e cenário brasileiro. E parabéns, mais uma vez, pelo programa que você teve. Então, aqui foi realmente uma comenda muito assim, especial que eu recebi do Conselho Regional de Medicina, do CRM, dedicado aos meus 50 anos de incansável trabalho pela nossa comunidade, na cura, no tratamento dos nossos pacientes. E, graças a Deus, sem nenhum tipo de infração ética, sempre apoiando aqueles principalmente necessitados, as pessoas que sempre precisaram dos meus cuidados. Realmente um mimo muito interessante e que emociona, né? Você sabe que a vida da gente é feita de muito trabalho, de muita ação, de muita dedicação. E todo o reconhecimento nos estimula a continuar a produzindo mais ainda. Eu pretendo ainda continuar a minha carreira como médico, me dedicando à nossa comunidade. E muito obrigado por você ter lembrado desse reconhecimento. Eu fico muito grato. E até trouxe a medalha que o seu assessor ele pediu que eu trouxesse, né? Ela está aqui. Eu estou agora à disposição para a gente iniciar a nossa entrevista, né? Um assunto extremamente interessante. Ninguém melhor do que você, com a bagagem, com a experiência, que o conhecimento que você tem de medicina é muito grande, né? O que você dirige um programa é sensacional. Tá bem, vamos lá então. Eu realmente gostaria de parabenizar o Dr. Cury e também o CRM, porque é difícil nós médicos recebermos esse tipo de reconhecimento de um conselho que nos norteia aí dentro das nossas atividades profissionais. Parabéns ao CRM por ter dado essa comenda, parabéns ao Dr. Cury, que é um exemplo para todos nós médicos. Isso nos inspira muito, nos deixa bastante à vontade, não só para elogiar, mas também procurar um caminho semelhante ao do Dr. Cury. Quem sabe um dia, nós também, hoje eu faço 30 anos de formado, Cury, espero chegar nos 50 anos de formado também e um dia poder ser merecedor de uma comenda dessa. Realmente. E outra coisa, né? O tempo voa, o tempo passa e nós que vivemos constantemente no dia a dia, você que faz cirurgia, que atende, que é dinâmico, que participa de várias instituições e hoje um dos grandes presidentes da nossa associação médica, realmente, com certeza, você tem todas as condições de chegar a dirigir instituições como Unimed e outras instituições, o hospital e assim por diante. E como presidente da PM, de todos aqueles que lá passaram, você foi um dos grandes presidentes. Parabéns. Eu agradeço e, sem dúvida nenhuma, você é um espelho não só para a classe médica, como um espelho de vida para muitas pessoas. Parabéns, Cury. Bom, para iniciar o nosso programa,
eu gostaria que o Dr. Cury explicasse o que é essa tal da fibromialgia. É uma doença que até pouco tempo, 15, 20 anos, não se falava tanto, mas hoje tem uma importância muito grande dentro da reumatologia, porque descobriu-se que aquelas pessoas que tinham aqueles mesmos sintomas, que poderia ser chamado de fibrosite, miosite, realmente passa a ter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado, Cury. Bom, Marques, a reumatologia é uma especialidade muito nova. Para você ter uma ideia, hoje nós não temos mais do que 3.200 médicos com título de especialista em reumatologia. Eu comecei a reumatologia nos anos 70, logo no início, né? E naquela época não se falava o termo fibromialgia. Existiam muitos pacientes que nos procuravam com dores musculares, acompanhada de outros problemas, e que a gente dava o nome na época de fibrosite, de miosite, e ia levando. Até que começaram a aparecer muitos casos, o pessoal começou a fazer pesquisa disso, até que veio a nomenclatura fibromialgia. Por que fibromialgia? Porque é uma doença que se caracteriza principalmente por comprometimento dos músculos, por dores musculares, sem lesão anatômica. Foi muito estudado, muitos e muitos casos verificaram que não havia lesão anatômica. E que os pacientes fibromiálgicos, especialmente as mulheres, tinham vários tipos de manifestações clínicas e por essa razão a gente fala hoje em síndrome fibromiálgica, porque ela vem acompanhada de uma série de sinais e sintomas de fadiga, vem acompanhada de cansaço, insônia, memória curta, intestino irritável, comprometimento ansioso, depressivo, e a pessoa ela tem formigamentos, adormecimentos, intestino irritável, pernas inquietas. Então, um conjunto de sinais e sintomas onde predomina as dores musculares praticamente em todo o corpo e muitas vezes localizada principalmente em alguns segmentos, e se deu o nome de síndrome fibromiálgica. Hoje, atingindo cerca de 4% da população geral, um índice alto no consultório e principalmente acometendo as mulheres. Quando a gente fala em fibromialgia, muitas vezes o nosso telespectador não tenha essa noção. Mas é tão comprometedor e tão limitante essa doença que a gente escuta de pacientes que dói até o fio do cabelo. Não sei se é possível, mas eles falam isso. Dói mesmo, limita mesmo. E acredito que hoje, como se trata de uma maneira adequada esta doença, a qualidade de vida dessas pessoas muda demais. Realmente é dramático o quadro de fibromialgia. É óbvio que nós temos, de 0 a 10, várias etapas da fibromialgia. E isso depende também da característica individual de cada paciente. Tem pacientes que têm um alto limiar à dor, pacientes com baixo limiar à dor. Então, isso depende muito das características de cada pessoa, do seu perfil psicológico, depende do seu estilo de vida e assim por diante. Então, de 0 a 10, tem casos que a intensidade da dor chega no ponto 2, outros no ponto 10. Tem casos de dores que chegam, inclusive, a deixar a pessoa incapacitada para trabalhar mesmo. Ela tem grande dificuldade de trabalhar, de tamanha a dor, e ela não sabe de onde vem. Fica desesperada, toma analgésico, toma uma série de medicamentos e nada de melhorar. E não é fácil tratar uma fibromialgia, não. Quando realmente o quadro é fibromiálgica e você descarta outras patologias associadas, que é muito comum ela se associar e estar junto com outras enfermidades, concomitante, né? Ela pode vir junto de uma artrite reumatoide, pode acompanhar uma paciente lúpica, pode acompanhar uma paciente artrósica, pode se exacerbar numa infecção virótica, por exemplo, em era de Covid, muita gente que tem fibromialgia em potencial, pós-Covid, você tem uma síndrome
fibromialgico, assim como pós-gripe, como pós-rubéola e assim por diante, né? Então, é realmente uma patologia que extremamente aliada ao estresse. A gente é difícil de caracterizar o que veio primeiro, o estresse, a tristeza, a ansiedade, a depressão ou a fibromialgia. Ou se veio a fibromialgia e que gerou estresse, gerou tensão. De qualquer forma, se estabelece um círculo vicioso. E se o paciente não tiver a felicidade de cair na mão de um profissional que atenta para esse lado, que apoia, que explique, que compartilhe com o paciente o problema, porque o paciente chega no consultório e fala, doutor, estou cansado, tudo adormecido, meu intestino está ruim, eu não estou legal, estou fadigado, não consigo trabalhar. Ninguém em casa acredita que eu estou cheio de dor, lá no trabalho eu falo que eu faço corpo mole. Então você tem que separar direitinho, explicar para o paciente o quadro que ele está apresentando. E realmente a presença do emocional, a presença dos neurotransmissores fabricados pelo cérebro são de extrema importância no desencadeamento das crises fibromiálgicas. O diagnóstico de certeza dessa doença é dado através de algum exame específico? Olha, você tem que fazer, em medicina tem que ter muita cautela quando você vai rotular uma pessoa como fibromialgica, como diabética, como hipertensa, como reumatoide. Você tem que ter o diagnóstico claro e cristalino. O diagnóstico da fibromialgia reumática é eminentemente clínico. É óbvio que você faz, diante de tantas dores que o paciente tem, você faz as provas de atividade reumática, as provas de algumas enfermidades autoimunes que pode dar um quadro similar. E diante de exames de sangue negativo, que nem sempre exame de sangue negativo não indica que a pessoa não possa ter uma doença, e quando você, examinando o paciente, caracteriza pontos musculares dolorosos em várias regiões do corpo, principalmente ao longo da nuca, ao longo da musculatura costal, ao longo do tórax e no resto da musculatura, fica caracterizado uma fibromialgia. Mas você tem que olhar muito bem o perfil do paciente e as doenças concomitantes que ele tem. Então, ela não dá alteração de imagem, não dá alteração ultrassonográfica, não dá alteração na biópsia muscular, não dá alteração laboratorial. O diagnóstico é eminentemente clínico. Você falou que ela é muito mais prevalente em mulher. Crianças e homens também podem ter? Homens também têm fibromialgia. Os homens, eles são mais arredios a procurarem médicos. Também tem incidência grande de fibromialgia nos médicos, né? Nos homens. E também a incidência de fibromialgia é mulher por uma série de questões, onde o fator hormonal é muito importante. E, normalmente, o limiar à dor nas mulheres é mais frágil. Isso é explicado pela própria constituição física da mulher, né? Embora ela seja tão capacitada ou até mais capacitada que nós homens em muitas coisas, né? Hoje você tem a mulherada assumindo cargos importantíssimos em todas as esferas. Também criança tem fibromialgia também. A presença de fibromialgia em criança, ela passa muitas vezes despercebida. Então, aquela criança que começa a ter problemas na escola, fica arredio a praticar esporte, a jogar bola, a fazer exercício, chega em casa cansadinha, com déficit de atenção, reclamando de dorzinha na barriga, e tristinha, e reclamando de que não está disposta, tem que se prestar atenção nesse sentido e dar devida atenção para ela, porque muitas vezes a própria conversa da mãe com a criança pode ajudá-la. Você falou dessa doença ser uma doença incapacitante. O não tratamento ou tratamento irregular, começa a tratar, melhora, para, isso acaba piorando a evolução da doença? Sim, sim. Toda doença, principalmente as que atingem o sistema músculo-esquelético e outros sistemas, elas podem se tornar incapacitantes caso a gente não faça um tratamento adequado. Primeiro o paciente tem que saber do que ele tem, entender tudo a doença, e depois você monta o plano de tratamento. Este plano de tratamento, pelo que você falou, tem que mudar
o dia a dia dessa pessoa. O estresse tem que afastar, tem que envolver aí atividade física, uma alimentação saudável e às vezes até mesmo psicoterapia. Exatamente. Então, o plano terapêutico você tem, em primeiro lugar, o que você já falou, estilo de vida, alimentação saudável, a atividade física compatível e controle emocional. Sempre um apoio da família, um apoio do médico, um apoio dos amigos do trabalho e uma terapia, quando necessária, é muito importante. Além de terapias alternativas também. E do ponto de vista medicamentoso, se o quadro é realmente fibromiálgico, não adianta anti-inflamatório. O tratamento é feito com relaxante muscular e com antidepressivos. Eu imagino, Cury, logo que vocês começaram a pegar os primeiros casos lá em 1970, 1980, que não tinham conhecimento adequado dessa doença. Chegava com uma dor muscular, anti-inflamatório. Analgésico, anti-inflamatório e tal. E não havia essa melhora que existe exatamente. Hoje. E hoje não. Hoje você tratando com antidepressivo, um relaxante muscular, a melhora é absurda dessa doença. Por que antidepressivo? Não só pelo componente emocional que o paciente tem, é que quem comanda a dor é o cérebro, através dos chamados neurotransmissores. Tem aqueles neurotransmissores que combatem a dor e tem aqueles neurotransmissores que aumentam a dor. Então, o cérebro, através dos neurônios, fabricam substâncias químicas chamadas neurotransmissores que comandam todo o corpo humano, todas as suas funções, e que comandam também o estado de dor do paciente. Por essa razão, nós usamos medicamentos antidepressivos, que têm os seus efeitos colaterais, mas que têm uma ação muito importante para o fibromiálgico, desde que bem receitado. O paciente tem que saber o lado positivo e o lado negativo do antidepressivo, né? E ele tem que aceitar o tratamento. E o resultado é muito bom. Eu também chamo muito a atenção que o paciente ele tem que usar muita inteligência dele. Ele tem que saber o que ele tem, usar sua inteligência, saber lidar com a enfermidade, saber que ela não é grave, que ela não dá comprometimento sistêmico, certo? Não atua em outros órgãos. E fazer muita atividade física compatível. Olha, doutor, eu tenho muita dor, qualquer coisa que eu faço. Nem que seja uma simples caminhada, um pilates, um RPG, a hidroginástica é fantástica, jogar um tênis, bater uma bola, isso tudo é muito importante para a saúde física do corpo humano e também para combater as dores. Liberam substâncias positivas. Certo. Você falou de tratamentos alternativos, massagem, yoga, sim, acupuntura também yoga ajudaria é sensacional, bastante. A acupuntura pode ser útil, né? Então, existem também terapias cognitivas que também muita gente responde bem, certo? Então, tem que usar as alternativas necessárias. Agora, a gente, de cada 100 casos que pega, sempre tem um ou outro caso que é difícil, muito difícil, até a gente entender por que a pessoa não melhora nada. Muitas vezes você pega uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, casamento em dia, financeiro em dia e que tem dor para todo lado. Eu costumo atribuir que isso tudo vem realmente da condição do cérebro, da condição dos neurotransmissores e que, infelizmente, aqueles medicamentos tradicionais que a gente tem, muitas vezes não respondem, não atuam e o paciente não responde ao tratamento. Mas, mais cedo ou mais tarde, com a insistência, com a perseverança, não tem quem não acabe melhorando. E a fibromialgia também ela é recorrente, ela varia para os episódios. De repente tem uma remissão, de repente volta, de repente tem uma remissão, volta. Todos os fatos que causam alegria na vida da pessoa melhoram a condição psicológica e, com isso, liberam substâncias positivas, adrenalina, noradrenalina, serotonina, substâncias que
geram alegria e que melhoram as dores musculares. Você falou de uma questão importante, que tem alguns pacientes que não respondem legal ao tratamento. Isso tem, então, um fator genético, hereditário, alguma coisa assim? Com certeza a hereditariedade está presente na nossa vida. Desde a nossa altura, do nosso peso, da nossa cor dos olhos e assim por diante. Como está presente as doenças. Existem famílias que têm muitos casos de fibromialgia, famílias que têm câncer de mama, famílias de câncer de próstata, famílias de catarata, que vem mais cedo, famílias de glaucoma e assim por diante, de artrite reumatoide, doença autoimune. Então, a hereditariedade pesa muito. E hoje, a imunogenética está evoluindo muito, tanto é que hoje nós temos muitos medicamentos imunobiológicos que atuam em várias áreas da medicina, né? Na oncologia, na hematologia, na reumatologia, na neurologia, em todas elas hoje a medicina atingiu um nível que é muito difícil você não chegar ao diagnóstico de uma enfermidade e não ter um tratamento capaz de pelo menos aliviar, de fazer a remissão da doença. É muito difícil você não conseguir isso hoje. Ela pode estar relacionada a doenças relacionadas ao trabalho? Ler, Dort, essas doenças? Sim. Toda pessoa que tem um problema musculoesquelético, no caso que nós estamos discutindo, a fibromialgia, todo esforço físico repetitivo, o técnico em computação, o professor de tênis, o professor de educação física, o professor de pilates, o pessoal que faz muito movimento repetitivo, né? Essas pessoas têm muita tendência a agravar, tem o seu quadro agravado pela fibromialgia. É como quem é reumático. Normalmente a gente percebe que os portadores de doença ocupacional por esforço repetitivo, por LER, lesão de esforço repetitivo, têm um estigma reumático. A maioria das pessoas que têm doença de esforço repetitivo, tendinite, bursite, terocinovite, eles geralmente têm o estigma reumático, a predisposição reumática, a predisposição de doença do sistema ósseo-artículo-muscular. Certo. Eu gostaria de pedir para que o doutor Cury fizesse aí um apanhado geral. Acredito que nós tenhamos falado de uma maneira clara, bem simples, para que o nosso telespectador entendesse acerca deste assunto. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A fibromialgia reumática é uma doença importante, não é grave do ponto de vista de risco de vida, mas ela é importante do ponto de vista de limitação e da mobilidade do sistema locomotor. O importante é que o paciente tenha um médico que tenha condições de acompanhá-lo e de orientá-lo, e que monte um esquema de tratamento, sabendo ela que o resultado vai aparecer, sabendo ainda que com remédio, sem remédio, apesar do remédio, a doença pode ter uma remissão transitória, depois voltar e assim por diante. A gente fala em remissão, não em cura, porque toda pessoa que é submetida a fatores traumáticos, emocionais, físicos, a doenças infecciosas, a fatores hormonais, pode, num determinado momento, ter crise fibromiálgica. Mas hoje o arsenal terapêutico é muito grande e o complemento, aquilo que nós temos para oferecer para os pacientes em termos de alternativa, tanto na atividade física como alternativas outras médicas, também nos ajuda bastante. E muito obrigado, José Marques, pela oportunidade. Bom, e um grande abraço para os nossos telespectadores. Espero aqui estar novamente outras vezes e trazer a minha experiência pessoal para vocês. Com certeza, tenho certeza que o doutor passou essas informações de uma maneira clara. Cada programa que a gente faz, Cury, depois é uma chuva de ligação aí para repetir, querer saber que horário vai passar de novo. E isso daqui é muito bacana, porque a gente sabe que chegamos no nosso telespectador e podemos trazer alguma informação, algum benefício que muitas vezes ele não vai usar para ele mesmo, mas
para os seus parentes, amigos e conhecidos. Mais uma vez, um muito obrigado, os parabéns, fica aqui também os parabéns do programa Prevê Saúde a esse profissional que realmente, reconhecidamente, recebeu um título, uma comenda do Conselho Regional de Medicina após 50 anos de trabalhos bem prestados na nossa cidade, na nossa região. A vocês que nos assistiram... Marques, antes de você encerrar, quero parabenizar a TV Prevê, não só pelos programas que elabora, mas a qualidade de imagem que vocês têm hoje, a evolução que vocês tiveram, o que a TV representa hoje para a nossa região é fantástico. Poucas cidades têm oportunidade de ter uma TV local que ela estimula o cidadão bauruense, ela apoia a cidade, ela mostra o lado bom da cidade, ela cresce com a cidade. Parabéns. Eu sou fã incondicional do seu programa e da TV Prevê. Legal. Muito e saudades obrigado. Do meu amigo Duda. Saudades mesmo. Já se passaram 3 anos e pouco aí do falecimento do Duda e ainda está presente nos nossos corações, aí no nosso dia a dia. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o nosso telespectador, agradecer o doutor e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau.